Vou passar para os outros e aí continuo ouvindo, depois eu falo. Ah, beleza. Então, vou passar para o Necromante, que a amiga de Jorge já tinha falado. Fala aí, Necromante. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todo mundo aí. Não sei se é possível, tem como você compartilhar a tela que eu coloquei? Sim, estou vendo aqui, vou compartilhar. Então, isso aí é uma figura de um artigo da PNAS, né, que é uma revista bastante conceituada. Ela tem um índice de impacto aí próximo a 12,8, que é bem alto. E ela mostra o histórico das temperaturas globais. Então, alguns pesquisadores corretamente falam que existe essa variação histórica na temperatura. Mas o mais impressionante dessa figura é que se você olhar para trás dessa linha verde, trata-se de milhões de anos. E para frente dessa linha verde, você pode ver 1950, aí já passa para séculos. Então, deste ponto, já dá para ver que realmente houve um aumento muito grande. Eu vou continuar. Tiago, se você quiser baixar o dedo, que eu vou pedir a permissão de terminar meu raciocínio aqui. Levantar o dedo não é pra te interromper, não, amigo. É só pra falar que depois Não, tranquilo, cara. Eu não te interrompi, ninguém te interrompeu. É só pra continuar. E aí, em relação a essas temperaturas médias, continuando, né? Então, esse aqui nós demos um zoom naquilo ali. Então, dá pra ver uma relação ali com a questão da Revolução Industrial, com a industrialização, com o capitalismo, tudo que já foi discutido aqui exaustivamente. Continuando, esse é um artigo recente que saiu na Nature, que fala de transições críticas no sistema florestal amazônico. Esse artigo foi fruto, eles compilaram dados de vários workshops, de vários congressos, de várias reuniões, do grupo, né, do Bernardo, de vários outros pesquisadores, tem o Carlos Nobre aí, tem vários pesquisadores que estão há muitos anos, pessoal do INPE, pessoal que fez uma compilação dos dados que se conhece, né? Então, nessa figura, vocês estão conseguindo ver o mouse daí, então, né? Aqui nessa primeira figura aqui que o mouse está rodando, fala dos pontos, né, do aumento de temperatura, né? Isso, na verdade, essa figura ela representa a modelagem que eles fizeram dos dados, né? E em relação à questão estatística, que o pessoal fala de 5% é um valor que é usado para testar hipóteses, mas não necessariamente um modelo foi ajustado com 5%. O modelo ele pode estar ajustado a 0,0001%, depende do ajuste do modelo. Então, essas 5% que o pessoal pega, normalmente não necessariamente é 5%. 5% quer dizer o seguinte, se só seu teste de hipótese não respeitou aquele intervalo de confiança no nível de 5%, ele vai ser rejeitado, não adianta você enviar para revistas que eles não vão aceitar. Essa segunda figura aqui mostra essa questão que o que eles estão discutindo, que a Amazônia ela vai transitar em estados, né? Ela tem um estado estável, um estado que eles chamam de biestável, né? Que pode variar de uma mata mais fechada, falando assim didaticamente, ou uma mata menos rica, e também de savanas, uma savana mais estabilizada. Essa terceira figura vermelhinha aqui mostra o mais vermelhinho é 5 eventos de seca drástica por ano, e o menos vermelhinho, mais rosinha, é um evento. Então mostra assim, onde está mais vermelho é onde está tendo mais eventos. Essa figura mais aqui embaixo, ela mostra como as rodovias estão extremamente ligadas aos eventos de desmatamento. Então, cada desmatamento é queimada. Então, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo em volta são as queimadas, e o marronzinho são as rodovias. Então, tem uma relação direta entre a abertura de rodovias e os eventos. Aqui, nessa figura onde está esse verde e esse marronzinho, são o que tem na Amazônia de mosaico de terras indígenas e unidades de conservação, que já está demonstrado que onde há essas reservas há uma maior preservação. E nessa última figura, do azul para o mais vermelhinho, que é o seguinte, é os tipping points, que é os que eles estão discutindo nesse artigo, é o ponto de não retorno. Então ele está falando aí que onde está mais vermelho são regiões onde a Amazônia pode chegar num ponto onde ela não vai retornar mais a sua vegetação original, que a gente chama de tipping points, ponto de não retorno, né? Então esse artigo foi publicado na Nature.
Essa figura aqui, você lembra que eu comentei que a Amazônia vai variar em estados simultâneos, ela vai ser biestável, né? Então, o que eles demonstram? Que a variação da pluviosidade, das chuvas, da média anual de chuvas, se ela tiver até 1.800, a Amazônia vai estar num ponto biestável. Acima de 1.800 milímetros, que é o que a gente tem hoje na maior parte, ela vai estar tranquila, ela vai estar estável, aquela floresta. E abaixo disso, ela tende a ter uma savanização. Então, eles modelaram isso, e esse aquecimento, né, que a maior parte dos acadêmicos estão demonstrando, ele está levando a uma diminuição dessa pluviosidade na Amazônia. Pessoal, eu só queria falar o seguinte: se for alguma pergunta, alguma coisa que tiver relacionado, e o dono do canal, se ele achar que eu não devo continuar, também pode me interromper sem problema, tá ok? É só porque eu acho que são dados interessantes. Não, pode continuar, pode concluir seu argumento aí, à vontade. Ok. Tá? Aqui é um tipo de vegetação que existe na Amazônia, muitas pessoas não sabem, né, que dentro da Amazônia, com a colonização, com os povos originários, eles usavam queimadas, eles faziam cultivos, e lá dentro criou uma vegetação savânica, chamada campinarama, que é uma vegetação arenosa. Então, há entraves dentro da Amazônia dessa campinarama, por atividades humanas. Só que, como já foi dito aqui algumas vezes, eu já escutei corretamente, o problema, e o biólogo Henrique acabou de falar isso hoje na Jovem Pan, o problema não é ter modificação. As espécies foram se adaptando aí, no caso, os povos originários. O problema é a velocidade que essas modificações estão tendo. Então, elas estão sendo muito rápidas, não está tendo tempo das espécies fazerem essa mudança nas frequências gênicas populacionais para se adaptarem, né? Então, só continuando aqui, mais uma figura aqui. Aqui em relação aos eventos de queimadas, mas não vem ao caso. Esse gráfico, cara, ele mostra como que a temperatura tá subindo. Então, o cinza é o que os modelos até 2010 observaram, e o vermelho é o que é projetado de aumento de temperatura até 2050. Então, assim, eles pegaram os dados reais, pegaram a dinâmica desse dado, modelaram, né, fizeram um modelo estatístico e mostraram que no vermelho é onde que a gente vai atingir, né, a média da extração seca e a média máxima da temperatura nessas estações secas na Amazônia. É mais complexo, esse eu vou passar aqui também. Aqui é aquele que eu mostrei dos pontos onde que a temperatura tende a aumentar, né, que é até 0,6 graus, né. Aqui é aquele mesmo gráfico. Aqui é importante, é o que eu falei, essa aqui deu zoom, é importante mostrar porque, olha para você ver onde tem as rodovias, onde que está mais cheio de pontos vermelhos, pontos de queimada, né? Aqui é o tamanho, as terras indígenas, e aqui é importante, né? Eu ouvi uma pessoa falar, provavelmente baseado em dados científicos, né, o que ele falou, assim, há divergências, mas esse é uma informação que vem desse artigo, né, é ciência publicada na PNAS. A PNAS não é qualquer jornaleco, a PNAS é um dos serviços mais respeitados do planeta Terra, que mostra a contribuição de umidade da Amazônia para outros países, né. Então, vamos assim, na América do Sul há essa ponta. Então, olha para você ver, para o Peru, a Amazônia ela contribui com 21% das chuvas, da umidade que tem, do fluxo de umidade que tem para o Peru. Para a Colômbia, 19%, para a Bolívia, 33%. Então, assim, esse processo de degradação da Amazônia está, sim, afetando o clima em países, pelo menos na América do Sul, é o que os dados demonstram, né? E aqui é muito importante, eles falam aqui, em termos de, para a gente não chegar nesse ponto de não de retorno da Amazônia, qual que seria o ponto máximo e a fronteira de segurança para cada dado. Então, por exemplo, para o aquecimento global, eles falam que 2 graus seria um ponto onde a Amazônia não conseguiria retornar. E que a gente teria um limite seguro para não afetar a vegetação amazônica de 1,5 graus. Para a pluviosidade, para a chuva, né, esse ponto crítico seria 1.000 milímetros, mas a fronteira segura para a Amazônia seria 1.800 milímetros. Abaixo disso, a gente pode empurrar a Amazônia para um outro estado de vegetação mais pobre em termos de biodiversidade e menos densa, né? Em termos de chuvas na estação seca, né, eles falam 400 milímetros,
450 milímetros a menos do que na estação chuvosa, mas que a fronteira segura seria 350 milímetros. E o tempo dessa estação seca, eles falam em 8 meses, mas que para a fronteira de segurança seria que essa estação seca não durasse mais que 5 meses. Em termos de desmatamento, eles colocam como esse ponto 20%, mas que a fronteira segura seria de 10%. Então esse dado é muito importante. Por quê? Porque nós já desmatamos 15% da Amazônia. Então, para a Amazônia não cair num ponto de não retorno, além da gente parar de desmatar, a gente tem que ter um programa para poder recuperar 5% da Amazônia. E aí, do lado tem confidência, tem a ver com aquela estatística. Ele fala qual que é o nível de confidência, né, desse modelo, como que esse modelo está ajustado, né? Então eles falam low e cita os artigos, então 3, 14, 71, os artigos que ele se baseou. Então esse compilado, né, essa revisão bibliográfica, essa revisão científica que foi feita sobre a Amazônia é bem robusta. Aqui é mais em relação a... E aí eles falam, qual que é o problema? Esses fatores, como já foi dito aqui, eu já vi algumas pessoas falando, eles interagem entre si. Então, o aquecimento global, segundo o que muitos autores demonstram, eles afetam no clima global, no clima regional, e isso faz um acúmulo de vegetação, de desmatamento, isso aumenta o desmatamento, que vai influenciar na perda de floresta, no estresse hídrico, que retroalimenta todo esse processo. Então não é assim, vai aquecer, vai desmatar. Não, vai aquecer, né, por causa de CO2, poluentes, etc., emissões, e isso vai aumentar o desmatamento, que por consequência vai retroalimentar o processo. Então é como se houvesse um feedback positivo entre esses fatores, né? Aqui falando mais de como que vai ser essa mudança, quais os estados alternativos para a floresta. Então eles falam que provavelmente alguns pontos vão migrar para uma savana de areia branca, outros para uma floresta degradada de copa aberta. Quem já viu a imagem da Amazônia vê que ela é toda fechada, então ela vai migrar para uma floresta que você vai olhar. Ela parece mais uma floresta aqui do Sudeste, secundária, mais aberta, ou para uma floresta degradada, que aí nessa floresta degradada ela vai ter invasão de bambu, de uma planta que é chamada vísmia, de cipó, que aumenta esse processo de degradação. Então, o que eles falam é que se a gente não interromper esse processo, vai haver a retroalimentação de todos esses fatores que eu falei e vai empurrar a Amazônia para um ponto que aí nem se a gente quiser, a gente consegue retornar ela mais para o estado original. E vai ter uma perda de biodiversidade muito grande e vai afetar o clima, principalmente, não sei se alguém já falou, por causa dos rios voadores. Então a gente depende muito aqui no centro-oeste, sudeste, no sul, da umidade que vem da Amazônia, né? Aqui, olha para você ver como é que é interessante. Isso aqui fala da riqueza de árvores, né? Então onde está mais amarelo é onde você tem mais árvores. Então tá até 170 espécies de aves por hectare, e onde está mais azul, menos espécies de aves, 45. Então essa é a diversidade que a gente tem na Amazônia. Agora para você imaginar, 10 mil metros quadrados, um campo de futebol, você ter 170 espécies de aves diferentes, é uma coisa absurda, cara. Então assim, eu acho que eu já escutei aqui também, imagina o potencial farmacêutico, biotecnológico que a gente está perdendo, não tomando frente sobre disso e não impedindo que haja essa acumulação primitiva de capital, entre aspas, né? Porque o pessoal acha que o pessoal expande a fronteira agrícola para plantar, para ter gado. Não, pessoal. O primeiro processo que tem ali é retirada da madeira nobre. O segundo processo é a queimada. O terceiro processo é o gado. Mas nisso, vários grileiros, eles têm essa terra com custo mínimo. Eles não têm um custo de aquisição. Eles invadem terra devoluta, invadem terras dos estados, invadem áreas indígenas, e a partir daí geram um capital sem risco, sem nada, porque ele chega, toma para si e depois revende. Aqui falando da linguagem, a riqueza linguística dos povos amazônicos. Então, onde que está amarelo, você tem até 11 línguas diferentes. E até o azul mais escuro, que é uma língua diferente. Então, assim, a gente tem pontos na Amazônia, do ponto de vista cultural, que são incríveis. Só que qual tem um problema? Eles já demonstraram também que onde a estrada está chegando, você está tendo a morte dessa riqueza linguística, a morte dessas culturas. Aqui em relação à questão de bacias hidrográficas, e aí eu queria terminar falando sobre esse projeto de lei,
que é o projeto de lei que está sendo tramitado, que estabelece moratória para a supressão da vegetação nativa na Amazônia Legal, nos termos que especifique da outra providência. Mas vai parar... Não, esse projeto, depois, se quiser, eu envio para vocês, disponibilizo. Ele fala o seguinte: nós vamos parar o que não é legal. Nós vamos, por exemplo, populações ribeirinhas, povos indígenas, comunidades tradicionais, elas dentro da lei, elas estão autorizadas a continuar com a sua agricultura de subsistência, a continuar com suas atividades. O que vai ser proibido? O desmatamento indiscriminado. Aí você vai falar comigo, mas isso já não é? Sim, mas um projeto de lei desse sendo aprovado, a gente pode estancar, porque você vai ter uma mobilização da sociedade, você vai ter uma maior vigilância sobre esses territórios. Então esse projeto de lei ele é bom por isso, ele proíbe essa supressão de vegetação com exceções. Quais são essas exceções? Aquelas comunidades, aqueles povos que já demonstram que sabem utilizar a Amazônia de forma sustentável, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa interessante, se é dado estatístico. Aqui é interessantíssimo essa figura. Onde vocês estão vendo esses pontos escuros, pretos, relacionado à terra preta, cara. Terra preta é uma terra extremamente fértil, que ela se originou a partir dos assentamentos, dos locais onde você tem povos originários. Então eles desenvolveram a agricultura ali, você tem uma terra extremamente fértil, e até mesmo esse patrimônio a gente está perdendo, esse patrimônio em termos agrícolas, esse patrimônio até de usar como referência para novas coisas. Então, reflexões, eu queria agradecer o espaço, espero que eu tenha podido contribuir aí para o debate. Eu tenho um canal que chama Necromante, que tem uma série de vídeos sobre a Amazônia, beleza, uma série de vídeos sobre greenwash. Quem ficar interessado em saber mais da Amazônia, é só digitar na barra de pesquisa do YouTube, @onecromante, você vai chegar lá. Agora, beleza, ele falou dos rios voadores. Só existe rio voador na Amazônia? O que é um rio voador? Rio voador foi um nome dado por um cidadão aí que não era cientista, que simplesmente apelidou essa porcaria e pegou, que nem Big Bang. O nome disso é jatos de baixo níveis, que é o mesmo que faz o dipolo da Califórnia, lá que gera os incêndios lá na Califórnia. Na parte do sul e em cima enchente. Então, isso aí tem no planeta todo. Tá? E o tal do rio voador, tá, desses jatos, eles acontecem não porque a Amazônia ela ajuda a recuperar parte da umidade que chove nela, porque o que entra de chuva na Amazônia é simplesmente por causa da zona de convergência intertropical. Tá? A zona de convergência intertropical, que tem 33% da quantidade de chuva planetária, é que faz chover ali. Em outros lugares do planeta. Tiago, acho que tu já está explicando a pergunta da Daniela, então, né? Opa. Obrigado pelo cincão, Daniela. Tiago, qual seria o papel da floresta amazônica na formação de chuvas em território nacional? Poderia explicar? Acho que tu já entrou aí, né? Essa é uma excelente pergunta, Daniela. O pessoal confunde muito, porque existe Amazônia porque chove, não chove porque existe Amazônia. Tá? Tanto é que se o meu amigo aí, geólogo, vai saber até melhor do que eu, nessa mesma época, durante lá na Pangeia, que estava tudo junto, o nosso território era um deserto. Quando se separou aqui, houve a intrusão de oceano ali, simplesmente voltou. Há 7.500 anos atrás, a Amazônia estava num período extremamente seco. Então, ela só chegou próximo do agora, aproximadamente 2.000 anos atrás. Então, existem variações durante muito tempo, durante o Holoceno teve muitas variações, que as pessoas simplesmente ignoram. A elevação de temperatura nunca foi tão rápida. Ele mostrou um gráfico ali, né? Beleza. Quais eram as questões dos dados tomados antigamente? Entendeu? Então, realmente, eu nunca falei que o planeta não está aquecendo. Eu nunca não falei que o ser humano tem uma certa responsabilidade. Eu nunca falei que era para derrubar a Amazônia. Eu nunca falei que era para poluir, jogar tudo no lixo e tal. A questão é o efeito radiativo. É isso que eu quero que o pessoal responda. Efeito radioativo do CO2 é predominante? Tá? O efeito radioativo do CO2 é predominante nesse que a gente está tendo? E outra, meu amigo Necromante, o Carlos Nobre tomou um pau meu em 2017 lá na Petrobras, que eles queriam taxar em $1 o barril de petróleo. Tá? Na época a Petrobras estava no arraso,
e não foi taxado, porque eu e mais alguns fomos lá e defendemos a Petrobras por causa disso. Primeiro eu quero agradecer ao Necromante por trazer os dados, né? Obrigado. Eu fico muito agradecida, são os dados que eu já acompanho, né? E que as pessoas me trazem, muitos alunos me trazem, e quero colocar aqui uma coisa que ele passou no chat, né? Que ele possui MBA em Gestão Ambiental, mestrado pela UFG e doutorado pela UFMG na área ambiental. Então, quer dizer, não é um mané qualquer que está falando uma coisa que possa ser revível. E está claro para mim aqui que nós estamos vendo uma luta entre negacionismo usando dados que são reais, mas tirando alguns dados, né? E uma pessoa que está apresentando dados razoáveis que são aceitos no mundo inteiro. Mas aí eu me coloco aqui para o dono do canal. O canal não é só para debater mestrados e pessoas que são de domínio da área. As pessoas comuns podem debater também, não pode? Pode, mas você não pode chamar, você não pode ofender as outras pessoas, tá? Que negacionismo comigo é um pouco mais embaixo, tá? Então, por favor, a senhora mantenha a postura que eu mantenho com a senhora. Olha que interessante, você já pegou esse dado para você. Eu não me referi à sua pessoa. Porque e você pegou esse dado para você. Me desculpa, vai, continue. Tá? Então, se você pega esse dado para você, eu não vou poder negar mais que você se apropriou da ideia para si, tá? Porque eu não me referi a ninguém, e todo mundo que me conhece sabe aqui que eu não me refiro a ninguém. Eu estava falando de dados e pessoas, como eu falei, no plural, que usam dados e são pessoas negacionistas. Não me referi a ninguém específico. Eu fico triste que o senhor já tenha se posto nessa posição, mas não pretendo criar nenhum nível de diálogo com você, porque o nível de diálogo que você deseja, o Necromante está à disposição. E aqui o nível de diálogo que eu coloco é da pessoa comum que também assiste o canal. A pergunta que está aqui é mudanças climáticas, aquecimento global, culpa do homem ou da natureza? Como uma pessoa comum, eu acho que eu também tenho o direito de falar, já que o dono do canal permite que pessoas que sejam de outras áreas falem, né? Olha que coisa, o ser humano comum pode ser ouvido, né? O ser humano comum que está experimentando, observando, sofrendo o efeito, ele também pode dizer, eu estou dentro da experiência e posso verificar isso com a minha própria vida. Talvez eu não tenha dados de diversas áreas, mas eu tenho dado da experiência direta, que eu acho que é um dado relevante também, já que nós estamos trabalhando com humanidade e não somente com matemática pura, né? E aí, o que eu vejo? O que eu vejo é a degradação do meio ambiente e diretamente ligada à degradação também da forma como o ser humano vive e a degradação do nosso clima. Dizer que toda a sujeira que nós estamos acumulando, que tudo que nós estamos gastando, que tudo que nós estamos tirando da natureza não causa nenhum efeito, eu acho estranho. Sendo que nós vemos mundialmente sendo dito de outra maneira, mas quem sou eu, a não ser a pessoa que tem que sair de um clima de 20 para um clima de 40, 50 graus, evidentemente, né? E aí, também, pelas minhas andanças lá, trabalhei muito tempo em Belém, no Amazonas, não é um dado interessante, afinal não sou ecóloga, ecologista, meteorologista, sou uma
uma mera antropologista idiota que trabalhou a vida inteira com os nativos e dentro das florestas, né? Então, que dirá eu entender alguma coisa, só a prática não convence ninguém. Mas, vamos lá. O ser humano está causando isso? Com certeza. Agora, certeza absoluta. Certeza absoluta. Como nós vamos reverter isso seria interessante, porque aí a gente começa primeiro na admissão da nossa meia-culpa. É total? Não, não deve ser total, porque o planeta passa também por ciclos. Mas nós estamos acelerando esse ciclo com certeza. Então, partindo numa meia-culpa, é interessante saber como vamos agir. E não posso negar que meu coração até quase saiu pela minha boca ao ouvir que se desaparecesse a floresta amazônica, não aconteceria nada com o Brasil, ou com o mundo, ou sei lá o quê, com o planeta Marte. Garanto que não aconteceria com o planeta Marte, nem com Vênus, com Plutão, com Urano nem nada. Mas aqui, sim. E isso eu posso dizer até andando na mata, porque nas áreas, e medindo nas áreas em que há o desmatamento, a temperatura que está lá é bem diferente do meio da floresta. E acompanhei isso só por míseros 30 anos, que é experiência de merda, experiência de nada, evidentemente, né? Não fiquei observando através de um satélite, e o satélite é essencial, mas fiquei observando da própria Terra, observando ali. E parei, porque evidentemente adoeci, envelheci, e vim para cá, né, com essa experiência da pessoa comum, mas que pode atestar os rios voadores, que pode atestar a floresta viva, que pode atestar como a temperatura numa cidade sem planta é abismal, é absurda, né? E aqui eu vim para colocar o meu dizer, a minha experiência, que não pretendo discutir nenhum parâmetro científico, porque deixo isso para o grande necromante aqui, que é o bambalalão da coisa. Mas quem está sofrendo agora são as pessoas comuns. Ô, Adriano, isso, vou compartilhar sua tela já. É muito rápido, é só para não passar batido. Vamos lá. Primeiro, eu queria falar para Casa da Úrsula, também desculpa, eu não prestei atenção no seu nome, é que eu não sou nenhum bambalalão, eu só coloquei no chat a minha informação porque foi perguntado pelo cidadão Tiago, né, qual que era a minha informação. Foi só por isso, eu não quis me autopromover nem nada, né, não sou bambalalão de nada. Eu não quis te ofender ao perguntar isso, tá? Não, tranquilo, eu tô só comentando com ela que eu não me considero nenhum bambalalão, sou só mais um trabalhador da área das ciências, tá? Eu só queria, eu creio que o Tiago deve ter se equivocado, né, na fala dele, e é normal, assim, ele é da área científica também, imagino, e o volume de dados é muito grande, mas logo depois que eu saí, ele comentou que a Amazônia é o que tem 1000 anos, né? Eu só queria corrigir esse dado, porque no abstract, no resumo desse artigo da PNAS, eu creio que nem eu, nem o Tiago vamos desconsiderar um artigo publicado na PNAS, é dificílimo. Eu, pelo menos, não tenho nenhum, e não tenho horizonte de publicar Nature, PNAS, Science, são trabalhos que requerem milhões de reais para você poder produzir, e muita gente. A Amazônia, ela tá dessa forma tem 65 milhões de anos. Então, a única coisa que eu falo pro Tiago é assim, e inclusive no meu canal tem um vídeo que mostra inclusive a dinâmica de formação do Rio Amazonas, como que surgiu a questão da formação da floresta amazônica. Então, esses 65 milhões de anos. Se o Tiago tivesse colocado 10 milhões de anos, estaria errado? Tudo bem. Mas quando ele fala que tem 1000 anos,
parece muito com o argumento de negacionistas. E isso eu não tô te chamando de negacionistas, Thiago. Eu tô te falando o seguinte: o comportamento, ele se assemelha muito ao comportamento de um negacionista, porque você pega uma informação e distorce ela completamente para embasar um argumento falacioso. E aí você tem a visão, você tem os artigos que você cita, você tem os grupos que você acompanha, e é justo, é comum. Eu só queria vir para corrigir essa informação, até mesmo para o Thiago não parecer para o público aqui do canal do Adriano um negacionista, tá? Ô Adriano, espero que eu tenha sido conciso. Thiago, desculpa se apareceu ofensivo, só queria corrigir essa informação, porque é importante, e a informação que eu estou passando é baseada no artigo da PNAS, uma revista que tem um índice de impacto de 12,8, que não é qualquer coisa, tá? Beleza. Necromante, tá com a palavra aí. Eu só queria... Eu voltei, né, para ver a fala do Thiago, né, e foi bem explícita a fala dele, né? A questão que a Amazônia só é da forma que ela é nos últimos 1000 anos, e ele não citou muito bem a questão da umidade. Ele falou assim, a Amazônia teve um período seco e só... A questão toda. Então, eu queria, se você puder compartilhar, só para eu colocar o que a ciência fala, para não ficar dúvida. E eu acredito que, na verdade, ele falou isso até porque realmente você gravar na memória essas questões de período, nem eu que estou estudando a Amazônia muito consigo, né? Mas o que eles estão falando? Aqui a Amazônia, ela começou a cobrir, né, a floresta em si na era Cenozoica, 65 milhões de anos, tá? Há 7 milhões de anos, o rio Amazonas começou a descer, né, drenar para regiões ali, para cobrir a maior parte da parte oeste da Amazônia, tá? Permitindo que as florestas se expandissem sobre os campos que existiam naquela região. Mais recentemente, durante as condições de seca e frio do último máximo glacial, cerca de 21 mil anos, e mesmo no meio do Holoceno, as florestas persistiram mesmo quando os homens já estavam presentes naquela paisagem. As savanas expandiram nessa época nas partes periféricas do sudoeste da Amazônia, durante esses mesmos períodos. E também no Nordeste, no Holoceno inicial, cerca de 11 mil anos atrás. Provavelmente influenciados por questões climáticas e fogo causado por humanos, né? Mas as regiões centrais da Amazônia formaram algumas daquelas savanas que eu te falei, e também essas savanas se expandiram entre 20 e 7 mil anos, né? E essas savanas vieram de depósitos sedimentares que aconteceram há cerca de 800 anos atrás. Houve esses depósitos, e nesses locais, por causa de fogo causado por indígenas, né, também formaram essas savanas. Mas a paisagem, a maior parte da paisagem, ela realmente era de floresta densa, né? Nos últimos 3 anos, a floresta se expandiu, e por causa das questões climáticas também, e é do jeito que ela está. Então, por que eu estou citando isso? Porque isso é uma coisa muito estudada sobre a Amazônia, que a gente chama de hotspots de biodiversidade, que são ilhas de biodiversidade. Quando houve essa expansão de áreas mais secas, essas áreas de florestas, elas se tornaram áreas onde houve uma expansão, uma criação muito grande de biodiversidade, houve surgimento de novas espécies. Então, quando você vai analisar a Amazônia do ponto de vista biológico, você vai ver que há pontos onde há muita biodiversidade, e eles falam por causa dessas retrações que tiveram. Mas a Amazônia continua desse jeito. Em relação aos rios voadores, eu queria também rebater o Thiago, que eu discordo que é um termo errado. Eu acho que isso é um termo didático, porque se a gente falar termos muito técnicos, as pessoas não conseguem entender. Então, se você permitir, eu vou passar um vídeo, eu creio que não tem problema de strike, porque não é vídeo de canal pronto, que explica um pouco desses voadores, porque a gente falar é melhor olhar. Então, o que acontece? Ele falou da zona de convergência do Atlântico Sul, realmente ela existe. Então essa umidade, que é formada no mar, ela entra no continente, chove, as árvores pegam, transpiram, jogam bilhões. Pra você ter ideia, o volume de água desses voadores é muito superior ao do Rio Amazonas, pra você ter ideia. Então essa água, ela vem, bate na Cordilheira dos Andes e desce para o sul da América do Sul, tá?
Então, qual que é a importância disso? Fala assim, mas se não tivesse a Amazônia, isso aconteceria do mesmo jeito. Não aconteceria. Por quê? Vou explicar por quê. Vou até parar a tela aqui, ó. O que acontece é o seguinte, acabou de sair um artigo mostrando que eles já sabiam que as árvores, elas mandam aerosóis para a atmosfera, e esses aerosóis, núcleos, esses aerosóis montam núcleos, nucleiam a água, né, formam como se fossem partículas onde o H2O se junta, e aí você tem a precipitação. Tá? E eles não entendiam muito bem quais eram esses aerosóis. Acabou de sair um artigo agora mostrando que o principal aerosol que vai pela evapotranspiração é uma substância chamada isopreno. Esse isopreno tem um poder muito grande de formar essas nucleações. Então, por que é importante você ter a floresta? Porque a água desce, a floresta evapotranspira, ela cai de novo, então ela vem fazendo esse processo desde o norte até o sul. Quando você tira a Amazônia, você para de ter esse fator de jogar a umidade para o ar e você vai ter a maior parte da precipitação ocorrendo lá em cima. Então, é como se esses rios voadores não chegasse essa água que vem pela zona de convergência do Atlântico Sul, como o Thiago falou, ela não dá tempo de chegar aqui. Por quê? Porque está desmatado. E isso já é verificado principalmente nas cheias, nas enchentes que tiveram no Acre. Coisas que não existiam. Por quê? Porque você tem a floresta desmatada, tá? E aí, se ele tivesse, que ele poderia explicar melhor que eu, então ele como físico, você tem uma diferença de potencial muito grande. Você tem uma área, um solo exposto, que vai criar essa diferença de potencial hídrico, e aí a chuva vai ser muito mais forte lá, vai cair, e ela não vai voltar para o ar. Ela vai virar enxurrada, ela vai virar erosão, ela vai levar sedimentos para o rio, ela vai assorear os rios, e essa água não chega aqui. Então, assim, a gente não pode negar a importância dessa umidade que vem para a Amazônia para o nosso clima aqui no centro-oeste, sudeste e sul. Então, eu entendo que ele falou os termos técnicos da física e tal, da meteorologia, da astrofísica, não sei qual que é a formação dele, mas provavelmente a gente não pode negar isso, porque isso é desinformar o público. Então, esses rios voadores, eu insisto, não tem problema nenhum de falar, porque no final das contas é uma ótima analogia, realmente são rios voadores, o volume de água que ele transporta é muito superior do Rio Amazonas, eles têm importância extremamente grande para o clima, para a pluviosidade aqui na nossa região. Já fizeram cálculos do impacto disso até no agro. Então, a gente tem que pensar que esse é um tipo de serviço ecossistêmico que é fornecido para a Amazônia. Acabou de sair também um artigo mostrando que o volume, a quantidade em termos monetários dos serviços ambientais fornecidos para a Amazônia supera o PIB do agro. Então, a floresta tem que ficar em pé, não é só para a questão da indústria 4.0, que a gente vai tirar remédios, biotecnologia, etc. de lá, produtos da floresta. Não, a floresta já fornece, em termos monetários, serviços que são essenciais para a economia do país. Por isso que eu volto a insistir aquilo que eu falei, é fundamental que nós aqui podemos discutir, ter debates científicos, mostrar linhas diferentes, mostrar artigos, mostrar essas coisas, mas é fundamental que a gente foque nesse momento, Adriano, na questão da moratória ambiental. Se a gente não brigar por essa moratória, não vai dar tempo. E aí, sabe o que vai acontecer? Que já está acontecendo, aconteceu no Rio Grande do Sul, lá ou tem seca ou tem chuva violenta, já está acontecendo problemas de épocas secas muito grandes, um calor imenso. Se a gente não tomar uma postura e não tiver foco nisso, e a gente ficar aqui debatendo, não, a minha ciência é melhor que a sua é melhor que a minha, a sua tem viés. A gente não vai em cima do que é importante. E eu te falo, se a gente conseguir brigar por essa moratória ambiental, quem vai ser prejudicado não é a população, não são os produtores rurais. Quem vai ser prejudicado são bandidos, são grileiros, são pessoas que expoliam a classe trabalhadora. O delegado Saraiva, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ele numa live, ele me falou, na época, que já tem, na época que ele trabalhava na Amazônia, isso há muito tempo, há mais de uma década, já tinha gente largando o tráfico de drogas aqui no Sudeste para ir trabalhar com contrabando de madeira, porque dava muito mais dinheiro
E se o cara fosse preso, ele pegava lá uma advertência administrativa, alguma pena irrisória e voltava a cometer crimes. Então o problema que a gente está vivendo é garimpo, é grilagem, é expansão da fronteira agrícola. Então a gente tem que brigar, a gente tem que ter foco, porque se a gente entrar nesse ciclo de negar, não. Tudo bem, eu mostrei aqui artigo na Nature, mostrei artigo na PNAS, eu tô falando só as revistas top, tá? Aí vem uma pessoa que eu não tô negando a capacidade técnica dela e fala assim, não, isso tudo tá errado, é o meu grupo que sabe. Tá, mas quais são os dados? Ah, eu não tenho tempo de mostrar. Claro que tem, eu não mostrei aqui, Adriano? Alguém aqui não entendeu o que eu falei? Eu não citei as referências? Então a gente tem que elevar o debate, não para ficar se vangloriando, falando assim, eu sei mais que você. Não, é para a gente se basear na ciência. Porque o negacionismo científico é muito complicado. Antes da tragédia do Rio Grande do Sul, tinha um meteorologista, eu vou até falar o nome dele, o Molion, que ele dava as entrevistas falando que não ia ter problema nenhum no Rio Grande do Sul. Você tá entendendo? Lá no meu canal tem um vídeo falando disso. Então olha para você ver como que é perigoso. Então assim, tudo bem, você quer discutir, você quer falar que os rios voadores não têm importância, que a Amazônia não tem importância para o clima, mostra os dados. Eu estou mostrando os dados aqui da importância da Amazônia para o nosso clima aqui no Sudeste, tá? E outra coisa, esse papo que eu escuto muito, até de gente que tem um certo nível de escolaridade, fala assim, mas se não botar prato de comida no povo amazônico, meu amigo, o problema do ribeirinho não é prato de comida, não. O ribeirinho mesmo, ele tem a sua sobrevivência, ele tem os seus modos de vida. Eles são comunidades tradicionais. O problema é o grileiro que vai para lá e toma, que usurpa o território dele, que obriga ele a ir trabalhar em lavoura, que obriga ele a se deslocar. O ribeirinho mesmo, as comunidades lá, elas têm acesso à sua cultura, elas desenvolvem cultura, ela tem uma importância muito grande. Os povos indígenas, os povos originários têm uma importância muito grande. Então a gente não pode ficar abraçando esse tipo de narrativa. Ah, não, a gente precisa explorar a Amazônia, senão todo mundo vai morrer de fome. Não, meu amigo, a Amazônia, ela é a base da nossa alimentação hoje. Sem a Amazônia, a gente não vai se alimentar. Simples assim. A gente tem que brigar pela moratória ambiental. E eu sugiro, aproveitando, Adriano, não tenho nenhum, até te peço desculpa por fazer essa sugestão, não quero ter ingerência no seu canal, mas eu te sugiro um dia você botar um tema da live sobre o PL da moratória ambiental. A gente ficar 4 horas aqui debatendo o PL da moratória ambiental. Eu posso te mandar, você pode ler ele é curtinho, mas ele é fundamental, porque o que é a moratória? A moratória, a gente tem que dar um basta na bandidagem, na grilagem, na expansão desordenada dessa fronteira agrícola e principalmente das grandes obras. O governo atual, ele está querendo assaltar a BR-319, que vai cortar a Amazônia no meio. Já é consenso científico, vai ser a maior tragédia ambiental da história da humanidade, essa BR-319. A gente tem que barrar isso, a gente tem que fazer a moratória ambiental, e aí, a partir do momento que a gente cessou a sangria, a gente vai discutir estratégias, a gente vai discutir qual que é a melhor estratégia. A melhor estratégia é deixar do jeito que está, a gente ter um meio termo, mas a gente tem que brigar pela moratória ambiental, tá ok? Então, eu agradeço novamente o espaço, peço desculpa a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida com minhas falas, mas era isso, a gente tem que ter foco, e quando a gente falar as coisas aqui, tomando a ciência para si, a gente tem que mostrar de onde está vindo. A gente não pode simplesmente bater no peito e falar assim, eu sou autoridade, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ninguém faz nada. A ciência é um subindo sobre os ombros dos outros. Então, se vier aqui falar que os rios voadores não têm importância, mostre qual artigo, mostre qual grupo de estudo, mostre onde está publicado isso. O que não dá é as pessoas saírem falando as coisas sem ter base científica. O nome disso é negacionismo científico, tá? Então, era isso. Muito obrigado pelo espaço. Beleza. E vou acompanhar a live aqui de fora. Um abraço.